caros amigos, chegando ao fim do último bloco agora, vamos agora deixar as considerações finais dessas pessoas que tiveram tanto a dizer para todos nós aqui, que foi uma entrevista bastante elucidativa para todos, espero. Professor, dona Márcia, o que vocês têm a dizer agora, suas palavras finais, algum tema que vocês queiram abordar, à vontade, a palavra é de vocês. Olha, o Nildo, que é o candidato, o Nildo merece todo esse tempo exclusivo. Eu só digo que a América Latina vive um momento muito difícil. Há um plano internacional, do capital financeiro internacional, relativo à América Latina. Ao mesmo tempo que a ex-presidente Dilma se encontrava se criavam os BRICS, Fernando Henrique Cardoso estava reunido em Cartagena com lideranças mundiais para contrapor a isso. E imediatamente há um golpe e a Dilma é deposta. O que está acontecendo no Chile, com a eleição do Piñera, a eleição do Macri, a prisão agora, a grande perseguição que houve contra o Evo Morales, mas que conseguiu se consolidar, e no Brasil com o golpe patrocinado por todos esses interesses internacionais. Então, isso que, Nildo, eu acho que é a questão fundamental. A resistência no Brasil tem que ser muito grande. Eu acredito que você tem um papel fundamental nessa campanha, um papel de esclarecimento, de formação de consciências, inclusive, o PSOL faz essa declaração de que o Lula deve participar do processo eleitoral. Você discorda? Eu acho que ele tem que participar do processo eleitoral. O povo precisa de uma alternativa de poder que seja factível. Agora, tem que assumir compromissos com um discurso como o seu. Isso ele terá que fazer. Porque se não fizer, será uma grande traição ao povo brasileiro. Esse é um discurso que o Brasil precisa. Esse é um discurso que o Brasil precisa escutar, entender, militar e transformar isso em realidade. O seu discurso é o discurso que nós precisamos. Eu sou muito entusiasta dessa sua cruzada, e acompanho onde puder, e gostaria de fazer aos teus ouvintes, aos teus espectadores aí, um apelo que prestasse atenção no Brasil. Porque se nós não prestarmos atenção no Brasil de agora, nós não teremos o Brasil no futuro, nós não teremos o Brasil para os nossos filhos e para os nossos netos. A Márcia faz com a experiência dela um conjunto de considerações, alertas aqui que são muito importantes. E o Brasil é o maior país latino-americano, mas a pátria grande é a América Latina. E nós temos que ter noção da responsabilidade do Brasil na condição da pátria grande, junto com outros povos que nos últimos anos, precisamente, o que nós vimos? Vimos um renascimento da América Latina, das forças populares da América Latina. Daquilo que a direita aqui não gosta, mas que eu chamo com muito orgulho do bolivarianismo. Que até a Constituição de 88, no capítulo 1, no parágrafo único, estabelece que o Brasil vai lutar por uma integração econômica, política, cultural, no sentido de criar uma comunidade latino-americana e caribenha das nações, que é o que nós criamos agora. Então você vê que a Constituição de 88, ultraconservadora, naquela transição conservadora, tem peças como essa, que é a ignorância da direita aqui, e claro, os interesses, mais do que a ignorância, produzem dizendo que nós somos um país estranho, um bolivarianismo, que não temos compromisso com isso. Pois é precisamente com o bolivarianismo que nós temos compromisso. Porque o bolivarianismo é a forma histórica, concreta, de resistência ao imperialismo. Porque aqui na América tem um país chamado Estados Unidos. Esse país tem uma ofensiva política, econômica, diplomática, militar, gigantesca, permanente. Cultural também, Cultural, a indústria cultural fundamental, sempre teve. É o carro-chefe. Então veja, essa ofensiva dos Estados Unidos, que aqui os tucanos, Fernando Henrique, sempre acostumado a dourar a pílula aqui, ele diz, não, os Estados Unidos estão muito preocupados com o Oriente Médio de esquecer a América Latina. O imperialismo nunca esquece lugar nenhum do planeta e atua sistematicamente. Tem uma das comprovações, Nildo, desculpe interrompê-lo, Que é mas isso? uma das comprovações disso
é que as escutas que o Departamento de Estado americano faz no Brasil são maiores do que são feitas na China e na Rússia. Óbvio. Depois dos Estados Unidos, o maior número de escutas é aqui. Veja, Mário, o exemplo mais... A importância estratégica do Brasil para eles é fundamental. Só não vê quem não quer. Mas aqui teve que... Eu estou de acordo contigo. Agora veja o seguinte. Os Estados Unidos, a imprensa tratou isso como, usou uma expressão que é orwelliana, bisbilhotagem. Quer dizer, espionagem sistemática sobre, por exemplo, a Petrobras. O que o governo brasileiro tinha que ter feito naquele momento? Suspender toda e qualquer relação com os Estados Unidos. Até não elucidar, até o fundo e até o fim. O que acontece com a China e com a Rússia? Porque tem uma consciência nacional tão forte quanto os Estados Unidos, porque o nacionalismo dos Estados Unidos é gigantesco. Todo dia nas escolas dos Estados Unidos se canta, se alça a bandeira e se canta o hino nacional estadunidense, porque a educação, inclusive, é um instrumento de nacionalização dessa quantidade de gente que chega do mundo inteiro para conformar os Estados Unidos, porque ela é uma máquina que não produz a quantidade de técnicos, engenheiros necessários para a reprodução do capital, então ela incorpora permanentemente. Foi assim na Holanda, foi assim na Inglaterra e assim nos Estados Unidos. Os países imperialistas funcionam assim. Então veja, o Brasil é objeto de uma espionagem dos Estados Unidos que escancarou para o cidadão comum a interferência sistemática dos Estados Unidos nos assuntos da Petrobras. Exatamente. Agora, o que faltou aqui? Uma reação da presidente, do Congresso e dos tribunais sobre uma ação dessa natureza. Isso num país com duas moléculas de nacionalismo, de lucidez nacionalista, interditava imediatamente as relações, até a elucidação, até o fundo e até o fim de uma interferência que é uma ação imperialista. Então nós no Brasil, nós temos que assumir o nosso papel na América Latina no momento em que a América Latina emergiu com forças populares, muito desiguais. O bolivarianismo na Venezuela não é o mesmo do Equador, que não é o mesmo na Bolívia. O André Lopes Manuel Obrador no México não é a mesma coisa que Cristina Kirchner, que não é a mesma coisa que Dilma e Lula, é muito diferente. Mas o que tem aqui? Um despertar dos povos. É sobre esse despertar dos povos. E a outra coisa que é fundamental, ganha governo de direita no Brasil, mas as características da direita na América Latina é uma coisa muito clara. Os governos de direita não são populares. Veja, Henrique Peña Nieto no México. Está com prestígio quase igual ao do Temer. Está liquidado. E Macri entrou para resolver todos os problemas e é um governo em queda. A direita não se estabiliza, porque a desigualdade é muito grande, a soberania é limitada, as necessidades humanas dos nossos povos... E a retirada dos direitos também que está coloca o povo em luta. Então veja que nesse contexto, eu quero dizer assim, mais do que observar o voto e a tendência do voto, nós temos que observar o movimento dos povos. E o movimento dos povos é no sentido de uma emancipação. Essa onda que nós tivemos agora, e podemos ver em vários países, ela não terminou, ela ficou na consciência popular. À espera de um momento para emergir e à espera de vanguardas que aproveitem isso, que saibam reconhecer esse movimento. E o Brasil está nessa toada, o Brasil está nesse movimento. O Brasil não está mais de costas para a América Latina. Nós, Roger, acumulamos uma ignorância sobre os temas latino-americanos, mas o povo tem cada vez mais interesse sobre isso. E o laboratório foi o Paraguai. E tudo isso. Então o que nós temos que ver hoje? O Brasil tem que ter clareza disso, que o Brasil tem um contencioso muito claro com os Estados Unidos. E tem que saber que lá tem um nacionalismo de direita e nós temos que fazer aqui um nacionalismo revolucionário. Bom, a gente só pode agradecer primeiro as pessoas que estão aqui nos bastidores, o companheiro Aurélio Fernandes, o companheiro popular Zé do B, meu amigo, que tiveram a oportunidade de acompanhar a entrevista e fazer com que ela se realizasse. O companheiro Roger McNaught, que é o nosso jornalista aqui, repórter exclusivo da Tribuna da Imprensa Sindical. Sem ele não seria possível esse bate-papo com a querida brisolista histórica Márcia Cibiles Viana. E esse que nós conhecemos hoje, que é o professor Nildo Orides, que realmente é um grande quadro da esquerda nacional, tive o prazer de conhecer hoje. E companheiro, Obrigado. Nosso canal vai estar à disposição sempre para ouvi-lo, porque nós precisamos realmente de um país que seja independente, sério, com projeto de nação. E nós temos lado, você sabe disso. Tribuna da Imprensa Sindical está do lado dos trabalhadores. Jornalismo tem lado e jornalismo é o lado dos trabalhadores. Obrigado por todos, a participação de todos. Obrigado.